Se formos olhar a história do nosso país, parece que no Brasil só é reconhecido o direito de gente branca. Vejamos o exemplo do marco temporal. O STF reconheceu que proprietários rurais invadiram terras indígenas, mas ainda assim eles serão recompensados. Caso seja provada a boa-fé nessa invasão, eles serão indenizados pelo Estado brasileiro. É muito fácil ser branco, né? Esse exemplo do marco temporal serve para mostrar como a ideia de reparação só funciona de fato quando for para beneficiar quem já detém o poder político e econômico no Brasil, a branquitude. E isso acontece desde sempre. Na Lei do Ventre Livre, que libertou os filhos das mulheres escravizadas, estava prevista uma indenização para os seus senhores. Ou seja, se uma mulher escravizada tivesse filho, o seu proprietário poderia escolher receber uma indenização ou manter sobre suas posses aquela mão de obra de uma criança escravizada até completar os 21 anos. Na prática, eles preferiram manter essas crianças sob seu domínio porque era muito mais lucrativo. Foi esse lucro que gerou a riqueza da branquitude e que nunca foi devolvido ao povo negro indígena. Imagina só a gente calcular os séculos de salários que não foram pagos, as indenizações pelo sequestro do povo negro, a indenização pelo genocídio indígena, a reparação dos danos sofridos pelas mortes em navios negreiros e senzalas. Se a gente olhar para a história da humanidade, vemos que outros massacres foram indenizados. A Alemanha, por exemplo, pagou indenização em dinheiro aos judeus por causa do Holocausto. Aliás, eles fundaram um país próprio, o Estado de Israel. Em 1988, os Estados Unidos indenizaram 82 mil japoneses americanos mantidos prisioneiros durante a Segunda Guerra. No entanto, quanto à reparação do povo negro indígena, as reparações são poucas. Ou seja, falta alguém em Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg responsabilizou e culpou a Alemanha pelas atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial, mas nunca esteve no banco dos réus a Igreja Católica, o Brasil ou até mesmo Portugal. Foi somente por causa da luta do movimento negro que no Brasil conseguimos instituir ações afirmativas. As cotas nas universidades públicas são os maiores exemplos disso. Mas elas são suficientes? Eu entendo que não. Justamente porque vivemos num país em que a desigualdade é marcada pelo racismo. Basta olharmos para os dados de renda média do trabalhador brasileiro. O branco ganha 75% a mais que o negro, segundo o IBGE. E essa disparidade é resultado de políticas de escravidão sem um processo efetivo de reparo. E isso porque estamos falando apenas do aspecto financeiro, viu? Porque veja, além da herança passada dos senhores de engenho para os seus descendentes, existe ainda um valor humano que nunca foi considerado. Às vezes eu me pego pensando sobre as histórias negras que foram interrompidas e sobre a dor silenciada das minhas ancestrais e sobre como eu mesma tive dificuldade em me reconhecer enquanto mulher negra devido ao forte discurso da democracia racial. E vem daí a importância da gente se debruçar agora sobre essas perdas do passado. Há um ditado iorubá que diz que Exu matou um pássaro ontem com a pedra que jogou hoje. Isso é, a gente precisa agir hoje para reparar os erros do passado. E é por isso que no próximo episódio entrevistarei Rafaela Lima, psiquiatra do SUS, para falar um pouco sobre o trauma coletivo decorrente da escravidão e o processo necessário para uma justa reparação. Então, eu vejo vocês na semana que vem, lembrando sempre de curtir, comentar e compartilhar para que a gente possa ampliar esse debate e falar sobre nossas vidas. Eu sou Robinho C. Lima e sou não recomendada à sociedade.